Esse é o módulo 1, aula 10, e nesse módulo nós estaremos falando sobre a constituição energética dos meses chineses, o que é chamado de raízes ocultas dos ramos terrestres ou dos animais. Nós estamos trabalhando então com essa tabela. Nela você tem as fases do circuito sem fim já distribuídas para os 12 ramos terrestres, nomeados de acordo com os 12 meses chineses. Nós vimos então que a madeira, o fogo, o metal e a água possuem, cada um deles, seu próprio circuito sem fim, formado por 12 fases. E que a Terra não possui esse mesmo ciclo. A Terra não possui essas 12 fases porque ela rege os últimos 18 dias de cada uma das estações. Esse período regido pela Terra é chamado de entre-estações. É ele que divide o fim de uma estação e o início da próxima. Nós temos 4 meses Terra, cada um deles divididos em 2 partes. Os primeiros 12 dias são regidos pela estação da qual o mês faz parte. Por exemplo, se nós estamos nos referindo ao búfalo, os primeiros 12 dias são regidos pela água, porque o búfalo faz parte do inverno. Se nós estamos nos referindo ao dragão, os primeiros 12 dias são regidos pela madeira, porque o dragão faz parte da primavera. Se nós estamos nos referindo à cabra, os primeiros 12 dias são regidos pelo fogo, porque a cabra faz parte do verão. Se nós estamos nos referindo ao cachorro, os primeiros 12 dias são regidos pelo metal, porque o cachorro faz parte do outono. Já os últimos 18 dias de cada um desses meses são regidos pela terra e são chamados de entre-estações. É essa a fase que marca o fim de uma estação para que outra estação possa ter início. Então, por isso, ela é chamada de entre-estações. Ela divide as 4 estações do ano. Nessa imagem, vocês podem visualizar bem isso, como nós já fizemos na aula passada. A junção das fases do nascimento, que é a fase 1 da energia, do apogeu ou do ápice, que é a fase 5 da energia, e da armazenagem ou do enterro, que é a fase 9 da energia, formam o que nós chamamos de triangulação da energia. É como se essas 3 fases juntas representassem o ciclo de vida da energia. Repare que os animais ou os meses que representam essas 3 fases encontram-se separados por 4 casas na tabela dos 12 ramos terrestres. Isso, na astrologia, representa o que a gente chama de trígono, ou seja, esses animais se encontram a 120 graus uns dos outros, formando uma combinação que nós chamamos de triangulação. Nesse esquema, você pode verificar o que está sendo dito. Nós dissemos que a fase 1, a fase 5 e a fase 9 da energia formam aquilo que nós chamamos de triangulação e que existe uma distância de 120 graus entre cada um desses animais. Imagine que cada um dos animais ocupa 30 graus. Então, se existe uma distância de 4 animais entre um e outro, essa distância é de 120 graus entre cada um deles, o que forma um triângulo equilátero. E por isso, essa combinação, essa junção dessas 3 fases da energia é chamada de triangulação.
A triangulação da energia madeira envolve os meses javali, que é a fase 1 da energia da madeira, que representa o nascimento, coelho, que é a fase 5 da madeira, que representa o apogeu, e cabra, que é a fase 9 da madeira, que representa a armazenagem da energia. Então, nesse desenho, você pode ver a triangulação da energia da madeira, envolvendo as fases 1 no javali, 5 no coelho e 9 na cabra. A triangulação da energia fogo envolve então os meses do tigre, que representa a fase 1 da energia do fogo, ou seja, o nascimento, o fogo nasce no tigre, o cavalo, que representa a fase 5 da energia do fogo, o fogo tem o apogeu ou o ápice no cavalo, e o cachorro, que é a armazenagem do fogo ou o enterro do fogo, que seria a fase 9 da energia. Aqui então você pode ver que o fogo nasce no tigre, tem apogeu no cavalo e armazenagem no cachorro, o que forma a triangulação da energia do fogo, em que cada um dos animais fica a 120 graus um do outro. Já a triangulação da energia metal envolve os meses da serpente, que representa a fase 1 da energia do metal, o nascimento, o galo, que representa a fase 5 da energia do metal, que seria o apogeu, o ápice do metal, e o búfalo, que representa a fase 9 da energia do metal, que seria a armazenagem ou o enterro do metal. E aqui você pode ver que o metal nasce na serpente, tem apogeu no galo e armazenagem no búfalo, o que forma a triangulação da energia do metal. E esses animais se encontram, ou esses meses se encontram, a uma distância de 120 graus um do outro, e por isso nós chamamos de triangulação, porque eles formam um triângulo equilátero. Já a triangulação da energia água envolve os meses do macaco, que representa a fase 1 da energia da água, ou o nascimento da água. A fase 5 é representada pelo rato, que é o apogeu ou o ápice da água. E a fase 9 pelo dragão, que é a armazenagem da água. No desenho você pode ver a triangulação da água, que é formada pelo nascimento no macaco, o apogeu no rato e a armazenagem no dragão,
que se encontram cada um a 120 graus um do outro, formando uma triangulação energética. Reparem que na tabela que foi dada a vocês, nós temos 4 zonas que são chamadas de zonas de nascimento, que são representadas pelos 4 cantos da tabela. Ou seja, nos 4 cantos da tabela são onde você encontra as fases 1 da energia da água no macaco, da madeira no javali, do fogo no tigre e do metal na serpente. Então, aqui você pode ver as 4 fases do nascimento representada pelos 4 cantos da tabela. Nós temos 4 zonas chamadas de zonas de apogeu ou zonas de ápice, que vêm logo depois dessas 4 zonas de nascimento. Que seriam, então, o rato, o apogeu da água, o coelho, o apogeu da madeira, o cavalo, o apogeu do fogo e o galo, o apogeu do metal. As fases de apogeu, como vocês já sabem, são representadas pela fase 5 do circuito sem fim. E nós temos ainda 4 zonas chamadas de zonas de armazenagem ou de enterro da energia, que também são chamadas de tumbas, que são os 4 animais terra, ou os 4 animais que representam a fase entre estações, que marcam o fim de uma estação para que uma nova estação possa iniciar. As 4 tumbas ou as 4 zonas de armazenagem são então representadas pelo búfalo, pelo dragão, pela cabra e pelo cachorro. Saber identificar essas 4 zonas, ou seja, as zonas de nascimento, as 4 zonas de apogeu ou ápice e as 4 zonas de armazenagem ou as 4 tumbas, vai ajudar vocês não só a memorizar a tabela, como também a compreender a estrutura energética de cada um dos 12 meses chineses. Por quê? Porque as 4 zonas de nascimento têm estrutura energética iguais. As 4 zonas de apogeu têm estrutura energética iguais e as 4 zonas de armazenagem também. Então, compreender o que é uma zona de nascimento, uma zona de apogeu e uma zona de armazenagem vai fazer com que vocês, ao mesmo tempo, aprendam a estrutura energética de 4 meses. Um animal chinês nada mais é do que o nome que foi dado a essa composição energética. Voltemos às 12 fases da energia para que vocês possam compreender essa composição energética. As fases que vão de 1 a 8 são as fases visíveis do ciclo energético.
Já as fases que vão de 9 a 12 é a parte invisível do ciclo. As fases de 1 a 4 são, como nós já dissemos na aula passada, consideradas Yang, pois nessa fase a energia está em ascensão, em crescimento, em expansão. Enquanto as fases de 5 a 9 são consideradas Yin, porque nesse momento a energia está em declínio. Algumas pessoas têm dificuldade para entender por que a fase 5 é considerada uma fase Yin. A energia está em ascensão até o exato momento em que ela atinge o ápice. No exato momento do ápice ou do apogeu, já inicia um movimento de declínio e, por isso, o ápice é considerado Yin, porque ele já é o início do declínio.